Boa noite, turma. Vamos dar continuidade então, né? Continuando aí no sistema esquelético, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiverem assistindo a aula, podem colocar pausa aí na aula e pode me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição, tá bom? Então vamos lá, falando um pouquinho do pé, né? Na aula anterior a gente falou do sistema esquelético, começou a falar sobre o sistema esquelético, a gente vai finalizar, né? Tanto a mão quanto o pé, ela é um pouquinho complexa, porque tem uma quantidade de ossos curtos muito grandes, né? No caso da mão, a gente tem os ossos do carpo, né? Que são muitos ossinhos, são 8 ossos. No caso do pé, a gente tem os ossos do tarso, que são 7 ossos pequenos também, que às vezes dá uma confusãozinha na nossa cabeça. Mas é bem tranquilo e vamos lá dar continuidade. Bom, então o pé, basicamente, ele é composto por 3 regiões, tá? Então a gente tem a parte das falanges, tem a parte dos metatarsos, tá? A parte do tarso e só, né? São essas 3. Então, tarso, metatarso e falange, certo? Lembrando que a gente tem tarso em todos os dedos, metatarso em todos os dedos, a gente tem falange em todos os dedos, a gente vai falar mais especificamente de cada uma delas. Aqui, gente, lá naquela material sobre métodos de estudo de anatomia, introdução à anatomia, lembra que eu falei dos termos anatômicos? A gente utiliza muito a parte medial e lateral. Então, o medial é que está mais ao centro do corpo, lateral que está mais externo ao corpo, então está mais para a parte mesmo lateral, certo? Então, vamos lá. No caso aqui, ó, a gente está aqui é um pé direito, né? E aqui já é um pé esquerdo. O pé direito, eu tenho essa parte aqui lateral e essa parte medial. Já o pé esquerdo, né, é ao contrário. Essa é a parte medial e essa é a parte lateral, certo? Então, a gente tem os ossos do tarso, né, que são essa região aqui. A gente tem os ossos do metatarso e a gente tem as falanges, que são os ossos dos dedos. Bom, o tarso, né, ele é formado por 7 ossos, então o carpo, né, que é lá da mão, é formado por 8 ossos. Aqui, o tarso, que são os ossos dos pés, são formados por 7 ossos. Assim como o carpo, tá? Eles são dispostos em 2 fileiras, só que aqui no pé é um pouquinho mais desorganizado que na mão, que na mão eu consigo montar o quadradinho certinho, né, para organizar. Aqui no pé não, é um pouquinho mais, digamos que desorganizado, tá? Mas é tranquilo. Bom, então a gente tem 2 filas, uma fila posterior que fica mais atrás e uma fila anterior que fica mais na frente. A fila posterior, ela é composta pelo talos, tá? O talos é esse osso aqui e o calcâneo. O talos e o calcâneo, eles formam o quê? Nada mais, nada menos que o famoso calcanhar, que é aquele que se apoia no solo quando a gente pisa. Já a fila anterior, eu tenho que ela é composta pelos cuneiformes, né? Pelo cuboide e pelo navicular. O navicular fica bem na frente aqui do talos, tá? Então a gente tem os cuneiformes, 3 cuneiformes, um cuneiforme medial que fica mais próximo ao centro do corpo, um cuneiforme médio e o cuneiforme lateral. E aqui eu tenho o cuboide, certo? Então, os ossinhos do tarso são esses, são 7 ossos. O metatarso, ele é formado por 5 ossos, né? Então, todos são metatarsos. A diferença é o dedo, tá? Então, como que a gente faz para diferenciar? A gente numera os dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Sendo o dedo 1 chamado de hálux, é o famoso dedão, tá? Então, o dedão vocês não chamam mais de dedão, agora é hálux. E o dedinho vocês não chamam mais de dedinho, agora é o dedo 5 ou quinto dedo, tá? Então, eu tenho metatarso 1, metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4 e metatarso 5. Ou ainda, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso. Tranquilo? É tranquilo, gente. Não tem muito o que discutir aí no pé, no tarso e metatarso. Quanto às falanges, né, que formam os dedos, assim é como as mãos também, tá? Sendo que eu tenho 3 falanges, ó, 1, 2, 3. No dedo 2,
dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Já o dedo 1, o hálux, ele só tem 2 falanges, certo? Então, quando eu tenho só as 2 falanges, eu tenho a falange distal e a falange proximal. Lembra lá do distal, diz de distante, né? E proximal de próximo, então, falange proximal, falange distal. Já nos demais dedos, eu tenho a falange distal, falange intermédia e falange proximal, certo? Então, dedo 1, apenas falange distal e falange proximal. Dedo 2, falange distal, falange intermédia, falange proximal. Dedo 3, falange distal, falange intermédia, falange proximal. Dedo 4, falange distal, falange intermédia, falange proximal. E dedo 5, falange distal, falange intermédia e falange proximal. Pessoal, encerrando a parte de pé, né, a gente entra na parte do quadril, a famosa cintura pélvica, tá? A cintura pélvica ela é formada pelos 2 ossos ilíacos, né? Os 2 ossos ilíacos eles estão separados posteriormente pelo sacro, pelo osso sacral, certo? Então, a cintura pélvica nada mais é do que o quadril. Então, eu tenho os ossos ilíacos, né? Aqui, na parte posterior, eu tenho o sacro, que vai separar os ossos ilíacos. Os ossos do quadril também são chamados como bacia, né? O nome bacia refere-se ao espaço limitado entre os ossos ilíaco, sacro e cóccix. A parte superior do ilíaco é achatada e chama-se íleo. Já a parte anterior chama-se pubis e a parte inferior é denominada isquio. Então, o ilíaco, são 3 ossos fundidos, ou seja, são 3 ossos emendados. Aqui tem imagem, ó. Então, são 3 ossos que juntos formam o ilíaco. O íleo, aqui mais superiormente, né? Aqui na frente o pubis e mais embaixo a gente tem o isquio, tá? Quando a gente senta ou deveria sentar em cima do isquio, certo? E aqui na frente o pubis. Bom, existem diferenças entre a pelve do homem e a pelve da mulher. A pelve da mulher ela é um pouco mais desenhada, um pouco mais em formatinho de borboleta, um pouco mais aberta. Por quê? Justamente pela fisiologia da mulher, a mulher parir, tá? O termo certo é parir mesmo, porque a mulher quando ela engravida, ela tem essa dilatação aqui da pelve, né? Então, para facilitar essa dilatação, a mulher ela tem essa anatomia diferenciada da anatomia do homem, certo? Mas os ossos, o nome das estruturas são as mesmas. A diferença é a anatomia da mulher, que ela é diferente da anatomia do homem. A mulher é mais desenhadinha que o homem. Olha, então quando a gente senta, é sobre o isquio que deveríamos sentar, né? Que nos apoiamos. Olha a forma correta. Olha a pontinha do isquio, é onde a gente deveria estar sentado. E não sentado em cima do sacro ou do cóccix, como muita gente senta, né? Como você está sentado aí agora para assistir essa videoaula, né? Ou será que você está deitado com o pescoço também não alinhado, a coluna não alinhada, segurando o celular? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação à nossa postura, principalmente porque a nossa atividade laboral de enfermagem exige muito que nós trabalhamos com a coluna, com a nossa postura. Se a gente não fazer com que a gente tenha uma postura adequada, nós poderemos sofrer com problemas de coluna posteriormente, futuramente. E aí a gente entra, gente, para a gente fechar essa parte do sistema esquelético nas costelas. Tá? Então, as costelas, elas são ossos em formato de arco, né? A principal função das costelas é proteger o pulmão fica aqui por baixo das costelas, o pulmão e também o coração. Elas se articulam anteriormente aqui nesse osso chamado externo, tá? Que o povo chama de titela, né? Se não me engano, é titela que o povo fala. E atrás nas vértebras. Então, anteriormente no externo e posteriormente nas vértebras. As costelas, elas são divididas, a gente divide elas em 3 grupos. A gente tem as costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Qual que é a diferença, gente? A gente tem... as verdadeiras são aquelas que elas se prendem no externo, né? E se prendem lá nas vértebras. Então, elas são diretamente presas no externo por meio de uma cartilagem. Eu vou mostrar a imagem, vai facilitar para vocês compreenderem. Já as falsas, elas só se prendem na 7ª costela verdadeira. Então, a gente tem 7 costelas verdadeiras e as falsas elas se prendem lá nas vértebras e volta e prende na última costela verdadeira.
E as flutuantes, elas não se prendem em nenhuma das outras costelas, tá? Então elas ficam flutuantes. São essas flutuantes aqui que o povo costuma tirar quando quer afinar a cintura. Aí vai lá e tira as costelas. Bom, e a gente tem ainda, né, as costelas, a divisão das costelas aqui. Então vamos lá, a gente tem 7 pares de costelas verdadeiras, né, ou seja, se articula aqui no externo por meio de uma cartilagem lá atrás nas vértebras, são 7 pares. Já que a gente tem os 3 pares de costelas falsas, por quê? Elas não se articulam aqui no externo, elas se articulam no último par de costela verdadeira. E as costelas flutuantes, olha só, essa e essa, elas não se articulam com nenhuma outra costela, tá? Não se prende nenhuma outra costela. E tem esse 13º par, que é uma projeçãozinha aqui, que nem é considerado como costela, tá? Ela é só uma projeçãozinha, assim, digamos assim, certo? E aí, gente, a gente tem o osso externo. O osso externo, ele também tem algumas divisões. É um osso chato, tá? Um osso mediano, que ele fica situado aqui na parte anterior do tórax. Ele possui a forma de um punhal e ele é dividido em 3 partes. Eu coloquei essa imagem para vocês entenderem a localização do externo. Ele tem a parte superior, né, que pode ser chamada também como manúbrio do externo. Tem essa parte mediana, que é ou chamada de corpo do externo, e essa parte inferior, que é o apêndice xifoide. Olha só, o manúbrio do externo, o corpo do externo e o apêndice xifoide. Pessoal, alguma dúvida? Peço que vocês estudem essa aula, ouçam a aula, vejam, pesquisem sobre o assunto e qualquer dúvida estou à disposição. Na quinta-feira, vou passar uma atividade referente a essa aula, tá? Então, observem a atividade anterior que vocês tinham feito, observem a correção, vê se tem alguma dúvida, assistam essa aula, é importante que vocês façam essa troca e tirem as dúvidas que vão surgindo, pode tirar lá no grupo, pode tirar no privado, tá? Estou sempre à disposição.